Olá, estamos aqui com mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade sobre o tema principais demonstrações financeiras. Então, quais são demonstração contábil? O que a gente precisa saber sobre as demonstrações contábeis? Que ela evidencia os fatos contábeis, tem que ter uma ordem, tem que ter uma disciplina sobre esses fatos, tá? E ele é um regime próprio, tem uma natureza técnica da contabilidade. As demonstrações financeiras, ela teve uma alteração com a Lei 11.638 de 2007. Não quer dizer que a Lei 6.404 de 76, ela deixou de existir. Não, ela continua existindo, ela está em vigor, mas ela foi atualizada pela 11.638. E a 11.638 trouxe que são obrigadas as empresas SA a publicar estas demonstrações financeiras. Quais seriam essas? Balanço patrimonial, DRE, DLPL ou DMPL, DFC e DVA. Todas essas demonstrações, qual é a importância delas? O balanço patrimonial, ele vai me mostrar o quê? A composição do patrimônio. O que a minha empresa tem de patrimônio? A DRE, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do lucro ou prejuízo acumulados, elas vão retratar o fluxo econômico, então a variação da riqueza da minha empresa. A DOAR e a DFC, elas estão preocupadas em mostrar o fluxo financeiro da empresa. A DVA, ela demonstra o fluxo da riqueza da minha empresa, o que ela tem gerado de riqueza e distribuído, e as notas explicativas, classifiquei ali como diversas, porque ela vai colocar algumas informações adicionais nessas demonstrações. Na primeira demonstração que a gente vai falar, então, seria as principais, que é o balanço patrimonial, a DRE e a DMPL. Essas três são as principais dentro de uma empresa. O balanço patrimonial, eu posso dizer que ele é o quê? É o patrimônio, ele evidencia o patrimônio, então ele é uma fotografia do patrimônio da empresa. Então, o que seria esse patrimônio? Os bens, direitos e obrigações que a empresa possui. Qual é a finalidade dele? É informar sinteticamente as pessoas que têm interesse nessas informações qual é a situação patrimonial da empresa e permitir a realização da análise das suas mutações, ou seja, como que ele está alterando, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, como que estão meus bens, como que estão as minhas obrigações. Ele é constituído pelo quê? Pelo ativo da empresa, bens e direitos, pelo passivo, que são as obrigações que eu tenho com terceiros, e pelo patrimônio líquido, que são as obrigações que eu tenho com os sócios. Então, aqui uma fotografia de como que é montado o balanço patrimonial. Então, do meu lado direito, eu tenho ali o passivo e o PL, e aqui do meu lado esquerdo eu tenho o ativo da minha empresa. Então, no próximo slide, eu trouxe aqui o elenco de contas desse balanço patrimonial. Então, quais são as contas que entram no balanço patrimonial? No ativo, eu vou ter o ativo, né, como conta principal do meu balanço. Dentro, que eu até coloquei os numerozinhos, que são os números que a gente usa no plano de contas, tá? Então, 1.1 seria o que? Dentro do meu ativo, eu tenho o ativo circulante, que é o que circula dentro da minha empresa, que é o que eu tenho de curto prazo na empresa. O 1.2 está só dentro do meu ativo. É o meu ativo não circulante, que é o que eu tenho a longo prazo. E aí eu vou ter dentro dele o realizável a longo prazo, os investimentos que minha empresa faz, o imobilizado e o intangível. Do outro lado eu tenho ali o passivo, que é o número 2, que a gente coloca normalmente no elenco de contas, no plano. O 2.1 seria o meu passivo circulante, os valores que eu tenho de obrigações a curto prazo. No 2.2, o passivo não circulante, são essas mesmas obrigações, só que a longo prazo. E o 2.3, o patrimônio líquido da empresa. Então aqui peguei um exemplo, tá, de um balanço patrimonial de uma empresa, né, passatempo.
Então, eu trouxe valores e ali as continhas provisionadas para você. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura de um balanço. Esse balanço, ele está bem resumido, ele está com umas contas resumidas. Se vocês entrarem no site ou da CVM ou da Bolsa de Valores, vocês conseguem lá um balanço completo de uma empresa, que é imenso, tem várias contas dentro desse balanço. Vamos falar da DRE. O que seria DRE? Não é apenas demonstração do resultado do exercício, ela tem um significado. É fornecer qual é o resultado que minha empresa tem. Quanto que ela tem aqui, ó, receitas e despesas. Então, eu vou confrontar as receitas e despesas da minha empresa. Então, o que é a estrutura dela? Ela vai compreender as receitas e os ganhos do período. Então, eu posso ter receita de venda, receita com venda de imobilizado, tenho várias receitas. E também eu tenho que ter o quê? Os custos que eu tive para a venda de uma mercadoria, as despesas que eu tenho administrativa, despesas financeiras, encargos que eu possa ter. Então, a DRE vai trazer todas essas informações para mim obter o lucro ou o prejuízo da empresa. Então, para a apuração do resultado, quais são as características que a gente vê na DRE? É uma apuração que ela é realizada a cada exercício social. Então, normalmente de ano a ano tem que fechar a DRE. Bom, ele resume em ordenado as receitas e despesas do período que eu estou analisando, tá? Ele faz o confrontamento das receitas e despesas, tá? Então, quando a minha receita é maior que todas as despesas que eu tive, eu tenho um lucro. Quando as minhas receitas forem menor que as minhas despesas, então eu estou tendo prejuízo. E a apuração ela é realizada de forma que se destaca na DRE. Então, como que eu faço resumidamente isso? Receita menos despesa dá um lucro líquido se a minha receita for maior que as despesas. Se for o inverso, se as minhas receitas forem menor que as despesas, eu vou ter um prejuízo. Então, aqui eu trouxe algumas contas de uma DRE. Então, eu tenho uma receita operacional bruta, que é a primeira. Então, são as receitas da empresa. Então, venda de produto, venda de mercadoria, menos as minhas deduções, os descontos que eu tenho sobre essas vendas, essa receita, vai ser igual à minha receita operacional líquida, menos os custos que eu tenho para fazer essa venda de mercadoria ou para prestação de serviço, é igual ao resultado operacional. Aí, ali do outro lado, eu tenho as despesas operacionais da minha empresa, que daí vai me dar o resultado operacional antes dos impostos. Então, daí depois eu tenho ainda que contabilizar imposto de renda e contribuição social. E por fim, ali, eu vou ter o resultado líquido do exercício. Esse resultado que me dá ali embaixo, na DRE, é o que eu vou levar lá para o balanço patrimonial, uma conta chamada reserva de lucro. Se a empresa tiver lucro, um saldo positivo aqui no final. Se ela tiver um saldo negativo, esse valor vai para prejuízos acumulados para o balanço patrimonial. Vamos falar agora então de DMPL ou DLPA. Tá? Então, a DLPA, que é a demonstração de lucro ou prejuízos acumulados, qual que é a ideia dela? Ela vai evidenciar as contas lucro e prejuízos acumulados em um determinado período, um determinado tempo, tá? Então, faz uma integração entre o lucro líquido registrado lá na minha DRE e o lucro acumulado registrado no meu balanço patrimonial. Então, eu trago as duas informações para essa demonstração. Então, a mutação do patrimônio líquido, que é a DMPL, ela é mais abrangente, tá? Então, qual é a diferença das duas? É que a DMPL, ela não me traz só apenas a conta lucro e prejuízos acumulados. Ela me traz todas as contas do patrimônio líquido. Então, ela é muito utilizada para substituir a DLPA, porque a DLPA é uma resumida da DMPL. Então, se usa mais a demonstração de mutações do patrimônio líquido, porque ela me mostra todas as contas do PL, diferente da DLPA. Então, eu trouxe aqui só um modelinho de uma demonstração de mutações do patrimônio líquido. Mostro para vocês aí, ó, que ela tem todas as contas
que eu tenho lá no meu PL, que é reservas, avaliações, né? Eu tenho todas as informações aqui, o que foi passado para os sócios. Então, ele me traz todas as informações aqui do PL, diferente da DMPL. DFC. Então, o que é a DFC? Demonstração do fluxo de caixa. Qual é o objetivo dele? Ele vai me mostrar a variação que ocorre no meu caixa. Então, como que foi variado, para onde foi o dinheiro que entrou no meu caixa. Ele é dividido em 3 atividades. Então, para demonstração de fluxo de caixa, eu divido ela em 3 atividades. A primeira atividade a gente chama de atividade operacional. Então, é o dia a dia da empresa. Então, eu coloquei ali o que eu preciso, quais são as atividades principais que eu uso para gerar receita na minha empresa. As atividades de investimento, tá o quê? Está relacionado ao investimento que eu faço na empresa. Então, é as continhas lá do meu ativo. Investimento, imobilizado, intangível. Então, para onde foi o dinheiro para investimento? E atividades de financiamento é a obtenção de recursos, tanto de acionistas quanto de terceiro. Então, são a obtenção e a captação de recursos de fora. A DFC, ela tem 2 métodos de ser calculado. Método direto, que seria o quê? A apuração dos valores recebidos e pagos. Divulgando informação, ela é mais complexa e tem uma melhor qualidade. E o indireto, ele consiste em ajustar o lucro, tá? Pelos valores que vão impactar. Então, ele é bem resumidinho, a indireta. DVA. A DVA é a demonstração do valor adicionado. Então, o que ele vai me trazer? Qual é a riqueza que a empresa gerou e para onde está distribuído essa riqueza? Para onde foi a riqueza que a empresa gerou? E aí eu trouxe um modelo de uma DVA, que ele mostra aqui, da onde surge a riqueza da empresa? Surge das receitas, né? Aí ela tem os gastos com essas receitas, então eu tenho que subtrair para achar qual foi a riqueza original mesmo dela. E aí eu mostro aqui no finalzinho para onde foi distribuído. Se foi para o departamento pessoal, se foi para o governo, para onde foi toda a riqueza da empresa. Muito obrigada. Estamos encerrando mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade com o tema Principais demonstrações financeiras.